O Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. E o tema dessa noite é: seja feita a tua vontade. Vamos lá. Verso 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém. Tem alguém do seu lado? Agora vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus, nossa gratidão mais uma vez, orando sem cessar, pedindo a tua bênção sobre a vida da igreja, sobre cada obreiro, cada dirigente, cada auxiliar de trabalho. Pai celestial, move o teu povo para ser agradável a ti, ó Deus, oferecendo a ti a nossa própria vida, como cheiro suave e agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja, ó Deus, uma manifestação do teu caráter, da tua bondade e do teu amor. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos este cuidado em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. No primeiro trimestre estamos estudando o Pai Nosso. No segundo trimestre, a bênção de Arão. No terceiro, vamos estudar o Salmo 23. E no quarto trimestre, o Cântico de Maria, Magnificat, mesmo por causa do Natal. São 4 trimestres de intensa avaliação, de orações especiais, declarações de oração na Palavra de Deus. Os nossos irmãos têm acesso gratuito ao material através do site da igreja, através do WhatsApp da igreja. Você pode solicitar e receberá o PDF. Com ele você poderá construir apostilas ou estudar no seu próprio celular. Então, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu para não ficarmos limitados a este material pronto. Você pode ampliar isso, sem dúvida alguma. É possível, sem dúvida. A oração do Pai Nosso, ela se destaca porque os discípulos pediram para o Senhor: ensina-nos a orar. Porque viram que o Senhor era uma pessoa de oração. Antes de ensinar o como orar, por que orar, eles viram no Senhor uma pessoa de oração. E sem dúvida, esse é o atrativo número 1, não é? Que as pessoas possam falar da gente como pessoas que oram. Agora, note os irmãos, que o Senhor então apresentou uma oração com tão poucas palavras e completa em toda em seu alcance, em sua abrangência. Todos os assuntos que dizem respeito à vida humana estão nesta breve oração, que se divide em 2 grupos de 3 petições. No primeiro grupo, o Senhor fala das petições que dizem respeito a Deus. E o segundo grupo, as petições que dizem respeito a nós.
E aqui, nessa noite, estamos já na altura da terceira petição, que diz respeito a Deus. Já observamos em dias anteriores que o Senhor ensinou a invocação, como se aproxima de Deus. Não é? Portanto, vós orareis assim. Ele vai dar o roteiro, como é que se apresenta o crente para orar e qual é o caminho das suas palavras de oração. Não é para ser algo apenas repetido, apenas declamado. Não, não. É um conteúdo que nós temos ali para ser observado. E neste conteúdo inicial, a aproximação. Como é que nos aproximamos e como identificamos a Deus com quem vamos falar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nessa expressão, Jesus uniu a intimidade, se referindo a Deus como Pai, o que era inédito naqueles tempos, e o Senhor apresentou a grandeza deste Deus, que está nos céus. Ora, a intimidade com Deus e a reverência a Deus é que deve ser o momento inicial da nossa oração. A oração não é algo para cumprir um horário, para logo se desvencilhar daquela obrigação. Não, é algo que nos deve fazer aproximar com santa intimidade e santa reverência. Quantos agradecem a Deus por isso? Então, muitas distrações querem nos prejudicar na oração. Muitas distrações. Semana passada eu falei de duas delas: o relógio e o celular. Quem vai numa oração particular a Deus, preocupado com o tempo que está passando com Deus, a não ser que tenha uma urgência para atender, um compromisso para ser atendido, é dispensável essa preocupação com o horário. Ninguém se aproxima de um relacionamento com Deus, com intimidade, com reverência, com essa preocupação. Isso tem que estar na nossa mente. Outra coisa importante é que o celular é um fator de distração muito grande. Parece que não queremos ficar atrasados na informação do planeta. E se nós não vimos a última notícia, vamos nos considerar defasados. Não. Quando você está em oração, a mensagem de Deus vai vir direto para o seu coração. Não vai passar pelo celular, pode acreditar. Não, você não precisa se preocupar que Deus vai usar o celular. Ele vai falar no seu coração. Mas um coração atento, amém, meus irmãos? Atento. Então, neste passo chamado invocação, você deve preservar esses dois elementos: a reverência, a intimidade. Aí sim, você começará a apresentar as petições. E as três primeiras dizem respeito a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Essa é a primeira. É bem resumido aqui porque é uma revisão. Santificado seja o teu nome demonstra que você está interessado em engrandecer o nome de Deus. Como disse o salmista: engrandecei ao Senhor comigo. Ou seja, de alguma maneira, por suas palavras e por seus atos, o Senhor será ainda engrandecido mais ainda. Não que a gente possa deixar Deus maior do que é, mais grandioso do que é.
mais majestoso do que é. O que certamente pensava Jesus ao ensinar isso, é que, além de toda a grandeza que Deus já tem e os seus atributos que lhe pertencem, nossa vida fará isso ainda mais evidente. Tornará o nome de Deus mais conhecido pela nossa vida e nossa prática. Amém, meus irmãos? Então, é como se fosse uma declaração, dizendo a Deus: eu, Senhor, que estou orando, quero participar do engrandecimento do teu nome. Que a minha vida seja de tal forma que provoque nos outros uma admiração. E a pessoa diga: como pode ser isso? Só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Quantos agradecem o Senhor por isso? Você já ouviu isso de algumas pessoas? Já disse isso sobre algumas pessoas? Esta pessoa, como ela vive, como ela se comporta, como ela tem estes resultados, só pode ser Deus na vida dele. Quando alguém declara isso, por sua causa, o nome do Senhor está sendo santificado, está sendo engrandecido. Muito bem, esta é a primeira petição. A segunda petição é justamente a seguinte: venha o teu reino. Esta é a segunda petição. É a admitir que, se você deseja então que o nome de Deus seja engrandecido, e isto se dará através de sua vida e palavras, então é lógica, é consequência que isso só poderá acontecer se este Deus, este Pai com quem você está falando, vai governar, vai reinar na sua vida. Você pode bendizer o Senhor por isso? Venha o teu reino. Venha o teu reino diz respeito a nós mesmos que oramos, diz respeito às pessoas ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, ao ambiente que frequentamos. De alguma forma nós passamos a entender que o limite do reino de Deus nada mais é do que os nossos passos. Onde chegarmos, ali chega uma nova fronteira do reino de Deus. Quando você clama a Deus com esta convicção, com este propósito, você passa a ser um parceiro de Deus. Você se torna um embaixador do Senhor. Porque se falamos de um rei e falamos de um reino, também faz parte disso os seus embaixadores. E temos aqui nessa noite muitos embaixadores. Amém, meus irmãos? Pessoas que são procuradas para uma palavra de conselho, para uma palavra de orientação, mesmo sem nunca ter intimidade com certos colegas, pelo que eles viram na vida de vocês, eles procurarão. Eu vejo que você é um homem de Deus. Eu vejo que você é uma mulher de Deus. Você tem uma palavra de oração para a minha vida? O reino de Deus então está funcionando, está normal na sua vida, porque está provocando a decisão de pessoas para se submeter a este reino de Deus. Quando se fala venha o teu reino, também está implícito o reconhecimento que existe o reino das trevas, que existe um mundo que jaz no maligno, e o triunfo final que o Senhor deseja para nós é quando chegar aquele tempo em que a morte vai ser tragada na vitória, e o Senhor Jesus entregará o reino que recebeu do Pai para o seu próprio Pai, e Deus será tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o final da história universal, quando Deus receber do seu Filho
a entrega do reino que ele conquistou. E ele, então, prossegue nestas 3 primeiras petições, apresentando a terceira delas agora. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a última petição, vamos dividir em 2 partes. Para essa noite, a primeira parte. Seja feita a tua vontade, é a primeira parte, tanto na terra como nos céus. Hoje, vamos dedicar alguns minutinhos, já estou encerrando. Seja feita a tua vontade. O que é, ou qual é esta vontade de Deus? Vamos ver Gênesis 1:26. Não há novidade no que eu estou anunciando aqui essa noite. Você pode ter o acesso a esse material que está disponível gratuitamente. Então, seja feita a tua vontade. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. O propósito de Deus, a vontade de Deus primeira, principal, inicial, é que ao criar o homem, ele o criou para dominar. Você foi criado para dominar. Diga para esse irmão do seu lado: você foi criado para dominar. Dominar, ter o domínio. Deus generosamente cede o domínio da sua obra criada para nós. Enquanto alguns ficam somente dominados. Dominados, mas não dominando. E toda vez que você vê essa realidade, você percebe que algo aconteceu. Algo frustrou este plano de Deus. Não pegou a Deus de surpresa, porque Deus tudo sabe. Mas a queda, o pecado, entrando na história da humanidade, paralisou a expansão desse domínio. Vamos ver versículos da Bíblia que nos ajudará a recuperar esse domínio. É este o propósito aqui dessa noite. Então, aí está o plano original de Deus. Seja feita a tua vontade. Qual? Dominar. Ser alguém que vai refletir a glória de Deus no meio da criação. Não aceitar a submissão à vida de pecado e desobediência a Deus. Levantar-se dessa letargia moral e espiritual e levantar-se um bravo, guerreiro, dominador no poder do Espírito Santo de Deus. Não andar mais de cabeça baixa, se submetendo e aceitando uma vida derrotada. Não. O nosso Senhor tem coisa melhor para você. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é você prostrado e derrotado. É você altivo, forte, determinado e cheio do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A planta dos nossos pés sobre a terra é sobre uma área a quem Deus deu domínio para o primeiro homem. Mas ele permitiu que o pecado paralisasse este propósito. Este é o propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, quando este pecado adentra o Éden, acontece na vida do homem o afastamento, o esconde-esconde de Deus. E o afastamento leva ao isolamento, leva à falta de desenvolvimento. Percebam os irmãos, quantos crentes ficam alongados, distantes, e não conseguem, não é, o seu desenvolvimento que Deus tanto deseja. Não, meu irmão, seja o primeiro a chegar, seja o primeiro a se apresentar, seja o primeiro a se oferecer, porque Deus te levantou para dominar. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. É possível isso? É perfeitamente possível. Então, notem bem os irmãos, que o homem ficou incapaz de cumprir o propósito do domínio por causa do pecado. Mas podemos mudar. E como é que mudamos? Mudamos através de duas mudanças principais: a mudança nos nossos pensamentos e nos nossos amores. O que nós pensamos e o que nós amamos é que deve ter a radical transformação. Temos que ter uma mudança na nossa mente, não aceitar de forma nenhuma a mensagem do adversário de nossas almas. Seja qual for a limitação que você vive neste momento, a limitação física, a limitação de horário, a limitação financeira, a limitação por rejeição, qualquer que seja, não importa. Na internet está há centenas pessoas que não têm braços e nem têm pernas, mas nem por isso se entregaram à derrota, não é? Pessoas que sem braços e sem pernas estão vivendo. Malicinha gosta muito desse assunto. Ela assiste um determinado fulano de tal que está sempre disposto, animado, enquanto tem gente que tem braço, tem perna, tem tudo, mas só vive prostrado. Irmão, sai desta prostração. Você enfiou a cabeça no buraco, irmão. Tira essa cabeça desse buraco, meu querido irmão. Veja com os olhos de Deus, o pensamento de Deus para a sua vida. Você não pode ser uma pessoa dessa forma. Qual é o caminho da restauração? Como restaurar este lugar, este propósito, essa nova vida? Tem que começar com Jesus. Tudo começa com Jesus. Isaías 9, verso 6, o profeta diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o que mais diz a palavra de Deus sobre Jesus? Diz o propósito inicial de Deus, aos Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Você segue o herdeiro de tudo. Diz ainda: por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Deus no princípio disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas essa imagem e semelhança
foi prejudicada pela queda, pelo pecado. O pecado entrou no mundo, mas agora veio Jesus. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para começar uma nova família. Nós somos a família do Senhor. Nós temos um novo Adão que Deus levantou na terra, o seu próprio Filho Jesus. E aquela imagem prejudicada do primeiro Adão, agora é restaurada na pessoa do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nossos pés estão aqui na terra de Pindamonhangaba, neste campo de trabalho, mas estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. A nossa mente está lá. Você pode glorificar a Deus por isso? Não se desconecte do Senhor. Os pés estão na terra, mas a sua mente está com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fundamental. Essa compreensão, esse reconhecimento é definitivo. Veja só o que veio fazer Jesus neste mundo. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É isso que Jesus veio fazer. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor veio dar fim a este reino, o reino do mal. Ele quer recuperar para nós o real propósito inicial que tinha dado ao primeiro Adão. Em João 16, 22 e 23, agora chegamos no tema principal, a oração. É através da oração o plano para restaurar este propósito. Quer ouvir? João 16, 22 e 23. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza. Jesus ainda seria crucificado. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Bendito seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus é a chave para a nossa aproximação confiante do Senhor. Para que esta vontade seja feita na terra, basta nos aproximarmos com esta confiança. Você não fala com Jesus morto, você fala com Jesus vivo, à direita de Deus, que vive para interceder por nós. Você pode confiar nisso, amém, meus irmãos? Faz toda a diferença. Todo mundo pode ser contra a seu propósito, mas isso faz a diferença. Após a ressurreição, e antes de deixar este mundo, ele os reúne e diz assim, Mateus 28 e 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele não reuniu para dizer, olha, eu deixei uma fábrica de Bíblia pronta, porque nem Bíblia tinha. Eu deixei um programa na Rádio Jerusalém para vocês transmitirem. Eu deixei para vocês milhões de folhetos.
eu deixei para vocês milhões depositados no banco de Roma. Não, eu não deixei nada disso. Eu só vou deixar uma certeza: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando você olhar de um lado e de outro e não perceber nenhum recurso material, acorde, Ele está lá. Jesus está com você. E Ele é aquele que do nada criou todas as coisas. Desse nada que está incomodando você, está deixando você inconformado com este nada, Ele vai fazer surgir coisas espetaculares, extraordinárias. Bendito seja o nome do Senhor. Pare de ficar olhando para a congregação maior. Pare de ficar olhando para a congregação que tem mais condições. Na grande ou na pequena, na cidade grande ou na pequena, a bênção de Deus não está por causa do tamanho, não está por causa do número de pessoas. A bênção está na presença dEle. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode orar com fé. Seja feita a tua vontade. Agora, estamos terminando. Em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não basta você ter apenas a fé verdadeira, legítima. O que precisamos é consolidar a nossa fé na prática. Construir sobre a rocha é construir na prática da palavra de Deus. Quem quer viver a sua própria vontade está construindo na areia, mas a sua vontade é fraca, a sua vontade não suporta os vendavais, as enchentes, nada. O que suportará a casa em pé é a rocha, é estar firme na rocha, dia após dia se levantar para vencer o mundo, a carne e o diabo. Se você se levantar assim, tenha certeza, Ele estará com você, porque Ele está vendo que você quer que a sua vontade seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Encerro com outra passagem de Mateus 7, 13 e 14. Viver a vontade de Deus não é o caminho fácil, mas é o único caminho que leva à vida de verdade. Não é fácil viver a vontade de Deus. São muitas as tentações, as alternativas, são muitas as opções que você poderia ter, mas você não vai ter ao final a verdadeira vida. Você escolhe o caminho que quer, mas não pode escolher o destino do caminho. Você pode escolher a vida que quiser, mas não pode determinar o final desta vida escolhida. Em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, eu encerro aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém, meus irmãos? Num primeiro momento de decisão por Cristo, você viu uma porta estreita, você viu uma decisão difícil para tomar, e passou pela porta estreita. Mas com o passar do tempo você pensou, eu acho que eu posso folgar um pouco,
Eu acho que eu posso relaxar um pouco. Eu acho que, na verdade, nem tudo é desagradável a Deus. E você pensou que o tamanho do caminho vai ser mais largo que o tamanho da porta. Não é. Se a porta é estreita, o caminho é do tamanho da porta. Bendito seja o nome do Senhor. Entrou pela porta estreita, o corredor é estreito, e vai estreito até chegar no céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Não alargue o caminho depois que passar a porta, porque a porta é estreita e o seu caminho levará para a glória de Deus. Que Deus abençoe e que isso se torne uma realidade na nossa vida. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Num próximo encontro, vamos falar sobre essa parte final, tanto na terra como nos céus. Vamos ver o que é isso. Nos coloquemos de pé, por gentileza, para agradecer o nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite. Será que veio alguém aqui que precisa receber uma palavra de oração? Está enfermo, está doente, está precisando de emprego, de trabalho? Não sei qual é a sua necessidade. Venha. Próximo sábado vamos fazer uma consagração aqui. E alguns ficam curiosos, desejam saber, não é? Como nós vamos fazer. Nós fazemos aqui, vamos fazer assim. Nós teremos 3 períodos de oração de 30 minutos. O primeiro período das 7 às 7h30. Depois, por 10 minutos, louvamos a Deus, lemos um texto. Oramos mais 30 minutos. Depois, com mais 10 minutos, louvamos e lemos a palavra. Depois oramos mais 30 minutos e ao final estaremos orando por todos por 10 minutos. Com isso passou 2 horas. Perguntaram para um obreiro: quanto tempo o senhor fica em oração? Ele disse: eu nunca oro mais que 10 minutos, mas nunca fico 10 minutos sem orar. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos orar sem cessar, amém, meus irmãos? Que Deus dirija essa igreja. Somente o irmão? Vou pedir a alguém para que imponha as mãos sobre ele. Qualquer obreiro que crê aí, pode descer ali e impor as mãos sobre o nosso irmão. Pode ir. Só tem um que crê, hein? Meu Deus. Tem mais? Você crê? Então vai lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, despede teus filhos na tua paz, abençoe grandemente tua igreja, seja feita a tua vontade. Levanta ganhadores de almas, evangelizadores, integradores, discipuladores. Abençoe, ó Deus, no ministério infantil, no ministério de adolescentes, no ministério de jovens, nos baraques, no círculo de oração, na escola bíblica dominical, na escola teológica, na formação de líderes, na preparação de casais, no discipulado, meu Deus, em tantas atividades que a tua igreja realiza, Pai. Abençoa teus filhos, trabalhadores, empreendedores, estudantes, donas de casa, obreiros. Abençoe as autoridades, nosso Pai. Oh Deus, que a tua bênção venha sobre Pindamonhangaba, sobre Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campo do Jordão e Paraisópolis, sobre todo o campo. Nosso Deus, nós te pedimos, Pai, pela família de cada um dos teus servos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dá um forte abraço aí no seu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Projeta aí, irmão. Projeta aí a obra missionária. Que você quiser mandar o seu Pix para a obra missionária, é esse endereço: missões.adepinda@hotmail.com.
Coloca isso na base aí da transmissão, Joás, para o povo ver isso aí.